Mais uma política ambientalista indo para o ralo, e dentro dos pilares da sociedade moderna estão a religião e a propriedade privada, e o que o governo do Canadá, principalmente o primeiro-ministro, está fazendo para destruir esses dois pilares gigantescos. Estamos perdendo o nosso direito de religião e o nosso direito à propriedade privada. E mais um pouquinho no final eu vou pincelar dos novos planos envolvendo a imigração para 2026. Será que vai piorar? Será que vai ficar melhor? Ou vai ficar mais ou menos? Fica ligado que hoje tem bastante notícia boa, bastante notícia legal. Eu queria trazer primeiro para vocês essa notícia que foi a política ambientalista aí do governo liberal indo para o ralo. Que o governo liberal ele vai ter que mudar o famoso mandato EV, né, que é o mandato de veículos elétricos, ou EV Mandate, aqui de British Columbia, da Colômbia Britânica que eu tô, muito provavelmente no Canadá todo, tá? Inclusive já teve ações tomadas lá pelo governo de Toronto, lá pela cidade ali de Toronto, né? Eu não sei exatamente se chegou a espalhar para Ontário. E, assim, a razão vai te surpreender bastante. Não, na verdade não vai te surpreender muito, não. As matérias aí que eu vou estar falando e estar discutindo sobre vão estar aí na descrição, obviamente, mas eu não vou ficar colocando a matéria inteira aqui para ficar lendo, assim como outros canais fazem, né? E não expressam a opinião própria, apesar de a gente saber que tem opinião própria. E eu vou falar um pouquinho aqui da notícia, como ela deve ser dada, né, do jeito certo. Enfim, e comentando ela um pouquinho, obviamente dando minha opinião, porque ninguém, apesar de ter muita gente que fala também, ninguém é imparcial. Todo mundo tem a sua ótica e todo mundo tem o seu ponto de vista. Mas antes, olha só essa cara, acabei de fazer a barba, já não tinha muito, né? Mas ela, não sei se vocês viram no último, mas segundos atrás aqui tava horrível, tava gigantesca, mas quando fica assim parece que tem 15 anos de idade, né? Mas enfim, se eu tivesse uma barba cheia, já falei pra Clara, eu ia parecer um Gandalf. Eu ia coçar as pessoas lá do outro lado da mesa assim, ó, eu ia coçar elas assim, ó. Ou às vezes tá faltando algum sal, algum tempero na comida, eu ia falar, ó, coloca na barba aí, a pessoa coloca lá do outro lado e eu trago aqui assim, ó, vou enrolando, sabe? Enfim. Mas as matérias que eu vou trazer, a primeira é do BIV, que é o Business Intelligence for BC, e do Vancouver Sun de sol, né? Tem vários Sun aí nos Estados Unidos, aqui também no Canadá. Mas só para dar um pouco de contexto para vocês, é que o governo liberal, liberal que a gente fala é o governo de esquerda, né? O governo de esquerda aqui de British Columbia, da Colômbia Britânica, da onde eu moro aqui de Vancouver, aprovou uma lei em 2019, que é o BC's Zero Emission Vehicle Act. Traduzindo aí mais ou menos para vocês, seria a lei de veículos com emissão zero da Colômbia Britânica, que determina, olha só como esse pessoal, assim, é um nível de falta de contato com a realidade, de entender como funciona a sociedade, mesmo é um nível assim, gigantesco. E, obviamente, a vontade de lacrar é gigantesca, né? Eles se coçam de um jeito, mas enfim. O que determina isso aí? Que 26% das vendas de veículos leves novos sejam veículos elétricos até 2026. Ou seja, está chegando. Aumentando para 90% em até 2030. Você fala, cara, 90% até 2030. Mas não para aí. Porque até 2035 eles querem 100%. 100%. É piada? Não é piada, é uma política pública mesmo. Eu tô cuidando de um gato aqui, então de vez em quando vocês vão ouvir uns barulhos meio estranhos aí. É que o gato, de vez em quando ele vai vir aqui, eu vou tentar tirar ele da maneira mais educada possível, sem cortar muito o vídeo. Mas enfim, os fabricantes que... E o problema é isso aqui, né? Que os fabricantes que não cumprirem essas metas, eles vão começar a enfrentar uma multa de $20 mil para cada veículo a gás vendido acima desses limites. Então, cada fabricante ele vai ter lá o limite de 26%, né? Se ele chegar a vender mais que esses 26%, ele chegar a vender, quer dizer, vender menos, né? EV, que é o veículo elétrico, e vender mais veículos a gás,
eles vão começar a sofrer aí esses 20 mil dólares aí por veículo, tá? Por veículo, ou seja, é inviável. Com 20 mil dólares aqui você compra um veículo bom já, né? Ou ele já é metade do valor de um veículo top que você vai achar aí, que acabou de sair, 2000, ou o modelo do ano passado, enfim. Isso pode significar que se a demanda por veículos elétricos na província não atingir essa porcentagem, os fabricantes eles terão que reduzir o número de veículos a gás disponíveis para a venda para evitar as penalidades. Ou seja, o veículo elétrico não vai estar, já não tem demanda. Eles estão criando uma demanda artificial. Aí a demanda pelo veículo a gás está alta, as pessoas estão comprando. Começou a chegar perto da porcentagem, eles vão ter que parar de vender. Ou seja, os veículos que tiverem nessa margem aí de os carros, enfim, normalmente é carro, né? Tiverem nessa margem aí quase chegando na porcentagem, eles vão ficar muito mais caros, porque a demanda vai aumentar sobre eles, né? Isso aí é a lei do mercado, a lei da vida, né? Não é uma lei, não é uma teoria, não, é a lei do mercado, é assim que funciona, né? Quanto mais gente quer uma coisa, vai ficar mais caro. Então, olha só, olha que legal. Em vez de você ter veículos elétricos teoricamente mais baratos, os fabricantes acabam aumentando o valor do veículo a gás, porque eles acabam tendo muito prejuízo no veículo elétrico ou porque tem muita demanda no veículo a gás e tem pouco para vender porque a porcentagem vai estar muito próxima ali de começar a sofrer essas penalidades de 20 mil. Isso é o que acontece quando o governo decide o que você tem que comprar. Não é o que você decide que você tem que comprar, é quando o governo decide. Ele que diz o que você tem que querer, não é você. Não é você que sabe das suas necessidades. Não, é um burocrata sentado lá não sei na onde, né, que está decidindo a sua vida. É isso que acontece. Eles simplesmente querem gerar uma demanda artificial que não existe na realidade. E quem sofre no final, adivinha, é os ricos? Não, não é os ricos. É os governantes? Não, não é os governantes. É eu e você ganhando um salário mínimo aí para tentar fechar o mês e pagar as contas, né? No passado, a província parecia estar indo para o caminho da meta de 2026, que não é alta, é 26%. Sim, é alta, quer dizer, é alta, mas é realizável, né? Parecia que estava isso. Mas a taxa aqui de BC caiu para 19% no primeiro trimestre de 2025 e praticamente estagnou nos 2 anos anteriores, de acordo com o S&P Global, aqui, que é onde eles fazem a medida, né? Isso foi tão assustador que até a Associação de Concessionárias de Carros Novos, aqui da Colômbia Britânica, também pediu ao governo que suspenda a exigência, dá uma paradinha aí, e redobre os esforços para criar mais estações de recarga e incentivos financeiros. Porque, além de eles exigirem isso, eles não estão dando os incentivos financeiros necessários. Tem bastante incentivo financeiro, mas não tão que seja ao ponto de fazer com que as pessoas deixem o veículo a gás e comecem a comprar os veículos elétricos. Inclusive, tem até bastante gente comprando veículo híbrido, que é uma boa alternativa, né? Mas enfim, eles não entram nisso. Brian Kingston, presidente da Associação Canadense de Fabricantes de Veículos, ele disse isso, tá, gente? Ele disse que é mais fácil o Palmeiras ganhar o Mundial do que eles atingirem essa meta absurda. Saca só o que ele falou aqui. And the EV mandate is impossible to achieve. 20% EV sales in 2026. We just hit sales of 8.7% last month. There is simply no way to close that gap. And if this regulation stays in place, automakers will have no choice but to start restricting internal combustion engine vehicle sales in Canada by the hundreds of thousands. This will be devastating to the industry and dealerships across Canada. Tá ele falando, obviamente que ele não falou que é mais fácil para o Palmeiras ganhar mundial, mas ele quis dizer isso. Falou, cara, essas metas são muito grandes, assim, impossíveis de ser alcançadas por qualquer métrica razoável, e a não ser que você pare de vender os veículos a gás aí, você vai... É o único jeito de você conseguir chegar nessa meta aí é parar de vender os veículos que não sejam elétricos, né? Ele também ele adiciona isso aqui, ó, que eu achei bem interessante. There are record numbers of EVs in the market. There's over 100 models now available in every size and segment. The challenge is the consumer demand is simply not there, and it has in fact been collapsing. Just to give you a sense of how big this gap is,
an additional 180,000 EVs would need to be sold next year to hit that 20% target. There is no way that that is going to happen. Aí você vê novamente ele reforçando, dando números aí, falando, cara, não tem como a gente vender esse tipo de carro, mesmo que a gente tenha uma frota gigantesca, mesmo que a gente tenha todos os modelos, mesmo que a gente tenha todas as cores, mesmo que a gente tenha de tudo, não tem como a gente cobrir essa demanda para carros elétricos nesse período. E isso que a gente está falando da primeira meta, tá? Que era de 26%. Os caras estão querendo 100% em 10 anos, né? 100% em 10 anos. Somente isso, né? Ottawa, que é a capital daqui, né? Que é a Brasília, não sei, Brasília, tinha um desconto de 5 mil em veículos elétricos, mas que passou para 4 mil, só que acabou encerrando qualquer desconto. Aqui ainda tem bastante desconto. Acho que em Tesla tem gente que consegue até assim, tipo, uns 8 a 10 mil dólares de desconto, porque você consegue um desconto alto por você ter o seu primeiro carro elétrico, né? Quando você vai comprar um Tesla e é o seu primeiro carro elétrico. Aí você tem negócio, acho que desconto do imposto de renda, e você também tem os valores da Tesla que ela vai te dando assim por indicação. Se você comprar um determinado carro, você vai tendo outros descontos, né? Mas aí agora aqui, né, BC, eles estão considerando mudar essa meta de 90% das vendas de novos veículos elétricos para 2030, bem como, e aí pode ser uma coisa que mude, que ajude na meta, é flexibilizar os valores mínimos e as definições para o veículo, para as definições de veículos elétricos, esses EVs, para os veículos como os híbridos, plug-in. Esses dados são de acordo com uma apresentação interna de junho obtida e divulgada pela Energy Futures BC. Então eles estão pelo menos tentando mudar um pouquinho das definições, que aí talvez eles consigam chegar nesses 26% aí e 90% até 2030. Meu amigo, você pode colocar isso até 2100. É muito difícil. Híbrido até vai, mas elétrico, não sei que aconteça uma reviravolta assim, tecnológica muito grande. Mas enfim, tudo está acontecendo por culpa do quê? Adivinha, chuta se você assim, né? Dos Estados Unidos. É obviamente que é a culpa dos Estados Unidos, de Donald Trump, né? Você vai ouvir muito isso, né? Pelo jeito, tudo que não dá certo no Canadá é por culpa dos Estados Unidos. É muito estranho, né? Ver toda a culpa de um país, assim, toda a culpa que acontece aqui é colocada nas costas do outro país, né? A culpa de todas as falhas, de tudo que acontece, todas as mazelas aqui, é como se, assim, se o Trump ele devesse ser o primeiro-ministro do Canadá. É obrigação do Trump cuidar do Canadá. Combinado com o aumento dos preços dos automóveis, as ameaças ao setor por parte das tarifas dos Estados Unidos e a oferta limitada de veículos, essas são as 3 razões que eles estão dando para essa tomada de medidas. Basicamente, culpando os Estados Unidos. Veja bem, eu não quero dizer aqui que os Estados Unidos, as políticas americanas, não afetam ou não afetaram em nada o que o Canadá, né? O que vai acontecer no Canadá. Mas assim, e também que o Canadá não deve ser 100% independente de qualquer outro país. Qualquer uma política tomada por um país vai afetar o país que está conversando com eles, ou até mesmo não, né? Uma política entre a Rússia e a China vai afetar os Estados Unidos, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é que, tipo, as medidas internacionais tomadas pelos nossos vizinhos aqui de baixo, mais especificamente, elas vão afetar a economia e a vida de quem mora aqui no Canadá. Os Estados Unidos é bem presente aqui no Canadá. Mas colocar a culpa única e exclusivamente nos Estados Unidos, tipo, é algo absurdo. Os governantes daqui, eles têm que se responsabilizar por esse planejamento e metas ilusórias, por falta de medidas que realmente criariam impacto e por falta de vergonha na cara mesmo. Entendeu? Quer ver? Eu vou colocar só o último trechinho dessa entrevista para você entender o que o governo daqui poderia fazer para melhorar a questão de comprar, né, mais veículos elétricos, ao invés de ficar só culpando os Estados Unidos, que é o que
todo mundo está fazendo agora, né? Two things need to be done. First of all, the mandate has to be repealed before it does massive damage to this industry and the Canadian economy. We already have very stringent emission standards in Canada. That's what automakers comply with. Those standards require electrification. So the best way to think about the mandate, it's like wearing a belt and suspenders. It was an additional regulation for no reason. So repeal the mandate and then focus on those drivers of demand. Build out the infrastructure, help Canadians with installing home chargers, build up the electricity grid, make sure that we have enough clean, affordable, reliable electricity across this country. Let's get that in place first. You will see Canadians electrifying, but you can't force it. Então, mais uma vez, a gente pode ter várias ações do governo aí para ajudar, mas é mais fácil ficar culpando o outro, né? Porque aí você tira qualquer peso das suas costas. Enfim, enquanto isso, mais uma atitude bizarra em um país que deveria ser democrático e laico, né? Mas parece que a única religião que merece incentivos aqui é a religião da esquerda. Mas antes, acabei de receber a notícia que a Clara estava ajudando, não, né? Ajudou. Ajudou um colega, sei lá, mandou mensagem no Instagram aqui, pedindo ajuda porque ele estava precisando muito achar um trabalho, achar um emprego. A gente recomendou, né? A Clara recomendou onde a gente trabalha ali, na Outlet. O cara acabou de sair da entrevista na Lacoste. Então, parabéns aí. Não sei se você acompanha o canal, não sei como você conseguiu chegar em contato com a gente, mas não vou falar o nome, não vou colocar texto, não vou colocar foto aqui, porque, né? Acho necessário. Mas, enfim, achei legal. E provando mais uma vez que o Canadá, ele tá lotado de emprego. O pessoal fala que não tem emprego nas capitais, tem emprego nas capitais. Tem uma coisa que não vai fazer você ser contratado. Uma é falta de esforço ou falta de conhecimento de onde estão as vagas. E o segundo é que muito provavelmente você não vai poder trabalhar 40 horas. Se você não puder trabalhar 40 horas, é só esse emprego que você vai conseguir trabalhar. Não tem jeito. Isso são as coisas que as pessoas não falam. E, enfim, já falei muito disso. Talvez eu faça mais um outro vídeo de um catadão e nunca mais eu toco nesse assunto. Mas voltando aqui, né, a decisão aqui do nosso querido primeiro-ministro Mark Carney de desmantelar as instituições religiosas de caridade prejudica os fundamentos do Canadá e acaba prejudicando mais uma vez um dos pilares da sociedade moderna, que é a religião. Mais uma política aí para amordaçar a liberdade religiosa e que você não vai ver em nenhuma manchete de jornal. Você pode pesquisa aí, não vai achar. Eu vou ter que colocar algumas fontes aqui para você ver, mas a maioria é as fontes oficiais do governo, porque você não vai achar ninguém falando disso, né? É incrível. A mídia canadense também só fica falando dos Estados Unidos agora, até porque, né, o Canadá agora é perfeito. E tem um gato querendo subir aqui. Ó, vocês estão vendo a cabecinha dele meio aqui, né? Ó. Agora não dá. Cheddar, agora não dá para você ver. Deixa eu mostrar para você, pessoal. Ih, ficou com vergonha. Tá bom, eu falei que não dá, ele me obedeceu. Pela primeira vez na vida. Enfim... Vai ficar só mais algumas semaninhas aqui. Mas enfim, afinal de contas, o Canadá só estaria sob alerta máximo de destruição caso um governo que respeitasse as liberdades individuais tivesse ganhado, né? Esse é o tipo de coisa que, assim, cara, me irrita profundamente. E esse cabelo aqui não tá dando. Enfim, vamos ficar com ele. Ou eu passo um gel, coloco um boné nele caindo assim, não gosto. Enfim. Mas isso aqui é um negócio que me irrita profundamente. Que é que é uma notícia dessa que, assim, praticamente não aparece em lugar nenhum. É absurdo. Mas de acordo com o relatório do Comitê Permanente de Finanças do Canadá, da Câmara dos Comuns, é o Senado, eles têm o Senado, eles têm a Câmara, eles têm o Congresso Nacional, eles têm tudo deles aqui, né? Eles têm os nomes próprios. Aqui chama Câmara dos Comuns, ou House of Commons. Nas consultas pré-orçamentárias antes do orçamento de 2025, recomenda remover a promoção da religião como um propósito de caridade reconhecido. E eu vou colocar aí para vocês na tela um pouquinho, mas a recomendação 430 aconselha o governo a alterar a lei do imposto de renda para fornecer uma definição de instituição de caridade que removeria o status de privilegiado de promoção da religião como um propósito de caridade. O Canadá ele já possui a maior queda de generosidade de doações
nos últimos 20 anos, de 22% de 2022 não, de 22,4% de 2012 para míseros 17,1% em 2022. Isso por si só já limita as ações das instituições religiosas em ajudar suas comunidades e membros, e aonde eles estão ali. Todo mundo sabe que igrejas, eu sou do meio da igreja, a igreja não melhora só a vida dos membros, né? Ela sempre tem alguma ação social, sempre tem alguma escola, sempre tem alguma instituição de caridade, sempre tem alguma causa que aquela igreja abraça, seja às vezes é com crianças com necessidades especiais, às vezes é com pessoas com baixa renda, ou às vezes aqui no Canadá tem muito imigrante que chega, não sabe como tira o seu CPF, não sabe como tira o seu RG, às vezes tem dono do apartamento abusando dessa pessoa, cobrando a mais. Então, esse trabalho de conscientização, muitas igrejas são as que fazem aqui. Muitas pessoas que vêm para cá, que são refugiados, ou que não falam muito bem o inglês, tem trabalho de alfabetização. A gente tinha lá, até na igreja no Brasil, tinha trabalho de alfabetização de idosos, tinha trabalho de ensinar crochê. Sempre tem alguma coisa que a igreja está melhorando ali o meio a qual ela se encontra, né? Mas isso também não é só dos cristãos, tá? Católicos, e seja católico ou protestante. Parceria também com os cristãos, judeus e muçulmanos, assim como outras religiões, como os hindus, os budistas, que são muito fortes aqui também, tá? Dentre outros, isso afeta eles. Afeta demais eles. E a recomendação proposta é uma politização dos status de caridade para aqueles que têm opiniões e pontos de vista diferentes do governo. São normalmente instituições assim que são mais conservadoras, apesar de a gente ver que ultimamente a religião tem sido usada como um meio da esquerda se infiltrar e distorcer tudo, né? Transformar tudo isso em política ou tudo isso em algum ponto de vista que eles estão tentando avançar ali, né? Empurrar, mas ultimamente as igrejas têm batalhado contra e tentado voltar aos princípios, às raízes das suas próprias religiões. A emenda proposta para remover o status de promoção da religião como finalidade beneficente é discriminatória. Ela não reconhece os direitos da Constituição e os princípios fundamentais da supremacia de Deus e do Estado de Direito. O preâmbulo da Lei Constitucional de 1982, parte 1, declara: considerando que o Canadá é fundado em princípios que reconhecem a supremacia de Deus e o Estado de Direito. Então a gente tem isso na Constituição, não é eu que estou falando, não é um Zé Ruela que está, enfim, né? Você entendeu? Isso está escrito na Constituição. Eu torço demais para que o governo veja essa burrada que eles estão fazendo e reconsidere essa medida. Pois, cara, isso é brutal para a igreja, você tirar esse tipo de incentivo aí. Pode esquecer, qualquer tipo de iniciativa que eles tiverem, é que aqui ainda as igrejas são ricas, tem bastante dinheiro. Agora no Brasil você fez isso, no outro dia você pode fechar a igreja. Não tem como. Tem igreja que está funcionando no negativo, né? Apesar das doações e tudo mais. E igreja, assim, simples, não tem nada demais. Enfim, lógico, a gente tem as igrejas, as mega igrejas que os pastores recebem, etc e tal, mas isso é, sei lá, se eu tiver estatística eu acho que é menos de 1%. Enfim. E como se isso não fosse bastante, eles ainda estão mirando o direito básico, parece que é piada, né? A propriedade privada. Parece uma China ou Coreia do Norte, mas não. Estamos falando do Canadá. Então já atacaram a religião, vão atacar o que mais? Propriedade privada. Nós estamos perdendo o direito da propriedade privada. E é um bafafá agora. Eu sei que eu estou dando algumas notícias antigas, mas essa aí saiu agora, tanto que você não vai encontrar muita matéria de novo. Você não encontra muita matéria sobre isso. Você vai encontrar alguns meros relatos do que está acontecendo, mas nenhuma matéria profundamente discutindo e tudo mais. Enfim, que é melhor, né? Fala o quê? Culpa dos Estados Unidos. Daqui a pouco vai vir isso. Enfim, no derradeiro reconhecimento de terras, a Suprema Corte aqui de BC divulgou uma sentença bombástica na semana passada, declarando o título aborígene das tribos Cowichan, não sei como que fala, da ilha de Vancouver para cerca de 325 hectares no continente, na cidade de Richmond, que é aqui perto. O que acontece?
muitos lugares que você vai aqui, que são mais oficiais, ou do governo, ou é um evento, como eles são muito politicamente corretos, eles sempre falam assim: nós estamos aqui reunidos na terra dos Musqueam, de não sei o que lá, de não sei o que lá, que são tribos indígenas que estão daqui. Nós não somos convidados a estar nessa terra e aqui nós estamos reconhecendo que essa terra é deles. Primeiro, se você está falando isso, a minha primeira dúvida é: por que você está aqui ainda? Né? Se a terra é deles, o que você está fazendo aqui? Você reconhecer que a terra é deles e ainda está na terra deles, não te dá nenhuma base moral para nada. Mas enfim, eles fazem bastante isso, muito isso. Tem até igrejas que fazem isso aqui, que eu acho que já é um absurdo. Igrejas mais politicamente corretas. Enfim. E aí, aqui tem muitas tribos. Eu vou falar, acho que mais para frente, quantas tribos tem aqui, que eu também não sei. São muitas. E aí, tem uma tribo, que é essa tribo Colvitian, e eles querem o direito, que eles estão falando que aquela terra ali, dessa parte de Richmond, é deles. Historicamente é deles. E eles têm o direito sobre aquela terra. E aí saiu a decisão agora da corte aqui de BC falando disso. E aí é que mora o perigo, né? Porque assim, essa é a primeira vez que um tribunal declara o título aborígene sobre terras privadas na província. Já tem gente morando nessa terra, gente que não é da tribo, né? Gente assim como a gente, né? Montou uma casa, lógico, tem muita mansão lá, né? Gente como a gente no sentido de não são pobres, são gente ricas. Mas são gentes que não fazem parte daquela tribo ou de nenhuma tribo, né? E aí, isso aí está estabelecendo um precedente profundamente preocupante se a decisão não for anulada com sucesso após um recurso prometido pelo procurador-geral aqui da Colômbia Britânica, de British Columbia, BC. Embora a maioria dos proprietários privados assuma que o seu título de propriedade é infalível, né, que a gente fala, cara, propriedade privada é propriedade privada, véio, você não mexe, é uma coisa que você não mexe, propriedade privada. Mas enfim, a decisão declara: não se pode dizer que o título de um proprietário registrado sobre a lei de título, né, a lei de terras, seja prova conclusiva de que o proprietário registrado tem direito irrevogável àquela terra em relação aos detentores de títulos e requerentes aborígenes. Ou seja, se aquela tribo aborígene declara que aquela terra é dela e em justiça eles conseguem declarar, né, comprovar que aquela terra é dela, pouco importa para quem está morando ali. Você perde. Não é que eles vão comprar aquela terra, ou você vai poder vender para eles. Não, você perdeu. Já era. Não é mais seu. É tipo um MST mesmo, assim. Um MST aborígene quase, né? Aí ele fala aqui: vale a pena notar que a reivindicação foi contestada por 2 grupos indígenas do continente. Aí, esse aqui são 2 grupos também que são muito famosos, que eu falei, que eles chamam de First Nations, que são as primeiras nações daqui, né? Que não são, né? Eu acho que, quase não tenho certeza que teve gente morando aqui antes deles. Essas pessoas a gente só não tem registro porque muito provavelmente essa tribo acabou com a outra, né? É assim, a história do mundo é assim, sinto muito. Mas tá, as primeiras nações, Musqueam e Tsawwassen, ambos reivindicando a mesma terra. Então nós temos 3 tribos aí reivindicando a mesma terra. Isso destaca a questão das reivindicações concorrentes em uma província onde a vasta maioria da massa de terra é reivindicada como território tradicional por um ou mais dos 200 grupos indígenas aqui de British Columbia. Então, os grupos indígenas têm 200, além de eles estarem com as terras deles, eles ainda brigam entre si para decidir qual que é a terra de quem, né? Normalmente as terras que valem mais, obviamente, né? Na verdade, o governo de Ibai, que é o IB, que agora é o governo liberal, o governo de esquerda que está aqui, ele ainda continua a negociar acordos semelhantes entre outros lugares, inclusive com a nação Xixai, eu acho que é isso, na Sunshine Coast da Colômbia Britânica. Novamente, os artigos vão estar aí na descrição, vocês vão poder ver esses nomes e ver os artigos completos. Mesmo quando documentos governamentais admitem que o título aborígene inclui o direito de usar e ocupar exclusivamente a terra. Desde seus incessantes reconhecimentos de terras, passando por deputados que se referem aos cidadãos... olha isso aqui é absurdo, né, que eu falei.
que é que eles falam, a gente está habitando uma terra que a gente não é convidado. O que ele fala? Cidadãos é muito bom, né? Falar cidadãos é muito bom, mas enfim. Desde seus incessantes reconhecimentos... começo. Desde seus incessantes reconhecimentos de terra, passando por deputados que se referem aos cidadãos não indígenas, as pessoas, né, que não são indígenas, de British Columbia como hóspedes indesejados. Mas eles continuam aqui, né? Esse cara continua aqui morando, enfim. Até sua adesão à Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e suas práticas de devolução de terra, passando por processos antidemocráticos de planejamento do uso de terras e a sobreposição de títulos aborígenes em terras privadas. A política governamental da DBC aqui, há muito tempo, caminha exatamente nessa direção. Agora, um acerto de contas está chegando, e é de autoria do próprio governo. O governo plantou isso aí, né? E as pessoas votaram. Votaram agora para o governo federal, votaram em liberal. Votaram em esquerdista. Tá aí, toma aí. A questão é mais ampla e em breve ultrapassará todas as outras sobre os olhos do público. O premier precisa decidir agora se começará a recuar ou se redobrará a sua trajetória desastrosa. O que acontece? Hoje também já vi outro. Eles têm muitas brigas aqui que o pessoal, que os canadenses mesmo, que aí você não vai ver, isso é politicamente incorreto, posso ser cancelado, enfim, dane-se. Você vê muitos canadenses, já conversei com alguns, e eles estão por aqui, ó, estão por aqui de imigrante e com esses negócios aqui. Mas eu não sei porque eles ainda votam em esquerdista achando que vão mudar alguma coisa. Hoje já estourou, isso aí é semanal, tá? Mas hoje já estourou outro vídeo que um cara tava no Tim Hortons, que é tipo o Starbucks do Canadá. Inclusive, acho que é uma brasileira que comprou, tá? É a dona do Tim Hortons. Mas enfim, tinha um imigrante no Tim Hortons, muito provavelmente indiano, que eles não entendem o inglês daqui, não entendem. Eu já atendi várias pessoas daqui que não falam inglês, pessoas que moram aqui, não falam inglês, principalmente chinês. Os indianos, eles falam inglês, mas é o inglês com o sotaque deles. Os chineses não falam inglês e você que dane isso para entender. Em loja ainda, esse dia tinha uma mulher brigou comigo, porque eu falei, moça, a atendente vai pegar um novo para você. Ela batendo com o item na mesa, porque ela queria comprar aquele item, ela não está entendendo o que eu estava dizendo. E eu já estou no ponto de falar assim, o problema é seu. Você não fala inglês, eu não tenho o que fazer. E eles ficam bravos, né? Enfim. E aí, hoje já estourou também outro, que o canadense, o cara é canadense, ele foi fazer um pedido no Tim Hortons e a atendente não estava entendendo o que ele estava querendo dizer. Não entendia. Isso é semanal. Não entendia. Aí ele ficou muito bravo, ele estava no drive-thru, aí bateu o carro, ou saiu mais brusco assim, tava gritando. E assim, o cara não tem um sotaque, porque tipo, às vezes vai pegar um australiano, você vai pegar um britânico. Aqui, você não entende, eu já atendi britânico. Eu acho, por exemplo, o sotaque indiano é super difícil, mas eu consigo entender mais que um sotaque australiano. Um sotaque do cara que veio da onde o Conor McGregor da Irlanda. Irlanda. Cara, acho que é Irlanda. Cara, assim, é muito difícil entender. Mas assim, eu não tô lá, eu tô aqui. Se eu tivesse lá, eu tinha que entender o sotaque deles, entendeu? E, enfim, esse tipo de coisa tá deixando as pessoas muito bravas mesmo. E aí, por fim, a gente tem aí os novos planejamentos, que eu falei para vocês que eu ia tocar um pouquinho no assunto, muito provavelmente vai vir para 2026, questão de imigração. Parece que agora a gente já tem, né, para imigrar a gente já tem as categorias de francês, tem a categoria ainda de STEM, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics, que só agora acho que tem 2 negócios aí dentro, né? Eu acho que tem até vendedor de seguro aqui dentro. Então, enfim, já viu, né? E Cybersecurity, eu acho que são esses 2, né? Virou SAM, que eles falam. A gente tem o Trades, né? Para quem aí é pedreiro, marceneiro, eletricista, dirige carro, e muitas outras coisas. Tem bastante coisa aí. Você dirige carro, dirige caminhão, esse tipo de coisa, né? E alguns mais especializados.
A gente vai ter para agricultura, que faz tempo que eu não vejo esse também. A gente vai ter para healthcare, que é saúde, né? Pessoal da saúde. Pessoal da educação, que começou esse ano. E aí, parece que vai ter mais 3, que vai ser para cargos de liderança e gerente sênior. Vai ser para pesquisador e cientista. E vai ser para quem tem uma habilidade alta em recrutação militar. Eu acho que é isso, tá? Não tem muita... Não sabemos ainda qual vai ser as definições para isso, quais vão ser as profissões para isso, os NOCs para isso, os números que serão divididos para eles. Eu acho que vai ser pior, porque agora vai ser a mesma quantidade, eu creio, né? A mesma quantidade de números que vão vir para o Canadá, mas agora vão ser divididos em mais categorias, o que acaba prejudicando a gente, né? Ou eles podem acabar tirando, substituindo, mas isso acaba criando uma seleção para eles melhor, porque eu acho que eles vão começar a pegar as melhores pessoas, né? Os melhores dos grupos aí, de cada grupo. Mas pra gente que tá tentando imigrar, acaba ficando pior, porque a gente vai ter mais competição, acaba tirando, né? Se você, por exemplo, é de healthcare, você tinha 1, 2, 3, 4, 5, né? Você pega o healthcare, que são 6, aí você tem mais esses 5. Então, eles vão dividir os números entre 6. Então, você tá disputando aqui com todo mundo. Pá, se tem 600 mil, então vai 100 mil para cada. Agora não, se tiver 600 mil e adicionaram mais 3, aí eu já não sei mais quanto vai para cada, mas o número 600 mil vai ser o mesmo. 600 mil é só um chute, tá? Eu só usei porque aqui eu tinha 6, era mais fácil fazer o cálculo. Aí você vai agora para 9, aí 600 mil para 9, vai 9 categorias. Então você já sai na desvantagem, porque você não consegue muito imigrar. Por isso que o francês é uma das melhores alternativas agora para você imigrar aqui para o Canadá, beleza? Espero que tenha ajudado. Talvez, muito provavelmente, no próximo vídeo eu já traga mais um pouco de imigração, mais um pouco de temas envolvendo a sua vinda aqui para o Canadá e também algumas coisinhas que pode te deixar um pouquinho mais chateado com relação ao que a gente está vivendo aqui. Beleza? Tamo junto e até a próxima.